A paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, gente. Estamos muito felizes de ter o Senhor aqui com a gente. E vamos estar tratando de um assunto, maldição hereditária. A honra é minha de estar participando com vocês. Parabenizar vocês pelo congresso maravilhoso que vocês estão realizando aqui na DEC de Matipó. É isso? Está sendo uma bênção, está sendo uma experiência maravilhosa estar junto com vocês aqui e participar do podcast com vocês também. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Amém. Pastor, antes de começar, eu queria saber de algumas curiosidades sobre o Senhor. Quantos anos o Senhor começou o seu ministério? Eu tenho 48 anos de idade, ministério eu estou com 22 anos de ministério. Eu comecei na mocidade lá da Assembleia de Deus em Carangola, onde que eu teve todo o início do meu ministério. Ainda não consagrado a obreiro, mas participante da mocidade lá com a turma lá. Eu comecei na escola bíblica dominical, dali eu fui desenvolvendo. Aí me chamaram para dar aula, comecei dando aula para a juventude. E depois, quando eu casei com 24 anos e casado, eu fui apresentado para dirigir uma igreja. Ainda era auxiliar de trabalho, naquela igreja eu desenvolvi. Fiquei 16 anos lá, desenvolvi como diácono, como presbítero e cheguei ao pastorado. Eu comecei bem novo, comecei praticamente com 19 para 20 anos. Então vamos começar o nosso assunto? Bom, pastor, primeiramente eu quero saber. Ultimamente, tá tendo muitos debates, né, entre nós sobre essa maldição hereditária. O que o senhor acha? O senhor acredita? Olha, é um tema bastante complexo, é um tema muito debatido no campo teológico e um tema muito difícil de ser entendido. Mas a maldição hereditária, para ela ser entendida, a gente precisa levar o assunto para dentro das escrituras sagradas. Uma coisa que eu dou de orientação sobre quando surge temas como esse que são polêmicos. Eu digo sempre o seguinte: a gente precisa partir não da experiência para a Bíblia. A gente tem que partir da Bíblia para a experiência. Tem que comandar tema polêmico não é as nossas experiências, é a Bíblia. As experiências existem, porém nós temos que pegar a nossa experiência e observar na Bíblia se aquilo ali está de acordo. Então, o que vai determinar o certo e o errado de qualquer assunto polêmico é a Bíblia. As nossas experiências se tornam secundárias. Então, partindo dentro do princípio bíblico, nós precisamos analisar isso dentro da palavra. A maldição existe. Biblicamente falando, maldição existe. A questão é que, no momento que nós estamos atravessando hoje, surgiu muitas coisas que foram embutidas no assunto maldição, inclusive maldição hereditária é uma que está embutida agora. Começou muito com o povo aí das igrejas neopentecostais e muita coisa foi difundida que tem respaldo e muita coisa não tem respaldo. Então eu acredito que existe maldição, mas nós precisamos observar dentro da Bíblia quais são essas maldições, qual são o efeito dessa maldição na vida de uma pessoa e como que isso funciona. Então eu acredito sim, mas respaldado na Bíblia. Sim. Mas então o que o senhor fala sobre Ezequiel 18:20? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Perfeito. Nós temos aqui, além de Ezequiel, né, capítulo 18, nós temos esses mesmos versículos, com algumas coisas diferentes, também estão no livro de Jeremias. Nós temos vários textos bíblicos tratando de maldição, de colocações de questão de maldição. É por isso que eu falei para vocês, existe hoje muita coisa sendo falada sobre maldição hereditária. Você vê, Ezequiel, ele já trata do assunto cortando muitas coisas que existem hoje. Ele diz o seguinte, ó, Ezequiel capítulo 1, ó, de novo veio a minha palavra do Senhor dizendo, 18:1, aí vem o 2, ó. Que quereis vós dizer, citando na terra de Israel esse provérbio? Então você observa que o que estava acontecendo aqui no contexto de Ezequiel era um provérbio. Estava sendo citado. O que é um provérbio? Era um ditado. Isso aqui não é Deus quem falou, não é
Não é uma doutrina, isso aqui é um ditado popular que tinha naqueles dias. E qual que era esse ditado popular? Os contemporâneos de Ezequiel diziam o seguinte: olha, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, isso aqui é um ditado dizendo o seguinte, que os filhos estavam colhendo consequência dos pais, certo? Aí o versículo 13 ele traz o seguinte, ó, vivo eu, diz o Senhor, aqui é Deus falando, não se vos permite mais usar deste provérbio, tá vendo? Não foi Deus e nem o profeta Ezequiel quem dizia essas palavras aqui. As palavras aqui eram um provérbio que tinha na época e o próprio Deus chegou e cortou esse provérbio dizendo assim, ó, pois a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a pessoa que praticar a iniquidade vai sofrer o dano da iniquidade. Então, a resposta que eu tenho para dizer é o seguinte, a maldição, ela existe. Mas é igual eu tô passando para vocês, nós temos que ver como é essa maldição biblicamente falando. É o que nós vamos tentar analisar aqui nesse podcast. Fazendo a colocação dentro da palavra, aí vai funcionar. Pastor, uma dúvida que eu tenho também. Eu acho que existe maldição hereditária, sim. Só que eu também acho que tem um jeito de quebrar ela, né? Orando, jejuando, assim. Você acha que assim também pode quebrar a maldição hereditária? Olha só, vamos lá então. Deixa eu só perguntar o nome de vocês aqui, porque nós estamos no podcast e eu não me perguntei o nome. Seu nome é? Melissa. Melissa. O seu é? Laís. Laís e o? Davi. Davi. Então vamos lá. Olha só, Melissa. Eu vou começar lá do início, você, rapidinho aqui, bem breve, para abrir espaço para vocês também falar. Quando nós falamos de maldição, nós temos que entender primeiro. Vamos entender o que significa a palavra maldição. A palavra maldição no dicionário português, no dicionário bíblico também, significa maldizer ou atribuir mal a alguém. A palavra que é o antônimo de maldição seria qual? Seria bênção. Isso? Então, se maldição, bênção. A bênção, o que significa bênção no dicionário? Bênção significa desfrutar do favor de Deus. Enquanto que maldição seria viver um mal imposto. Então, vamos partir do princípio. Quando nós vamos para a Bíblia, para as escrituras que está aí com vocês, nós temos pelo menos 6 verbos na língua original. Vocês sabem que a língua original da Bíblia, o Antigo Testamento é hebraico, o Novo Testamento é grego. Então, nós temos aqui, mais ou menos, no Antigo Testamento hebraico, 6 verbos, que vai trazer a ideia de que é uma maldição. Por exemplo, vou citar 3 aqui na língua hebraica. Nós temos o verbo ralá, o verbo qual e o verbo ará. Cada verbo desse aqui, ele traz uma ideia de maldição. Então, a maldição ela não é definida só por uma palavra, ela tem várias definições na Bíblia. Por exemplo, o verbo ralá. Tem 35 vezes na Bíblia. O que significa quando aparece escrito no hebraico da Bíblia assim, ó, ralá como maldição? O que significa isso? Significa quebra de aliança. Por exemplo, o verbo qualque, 130 vezes, significa, se tratando de maldição usada nesse verbo no contexto da palavra na Bíblia, significa quando alguém coloca o outro com palavras numa posição inferior. Por exemplo, o verbo arar significa alguém rebaixar o outro. Então, isso tudo aqui traz a ideia de maldição. Então, vocês observam que maldição não tem um significado só na Bíblia. Ela tem vários verbos que definem maldição com várias colocações. O Novo Testamento, por exemplo, tem uma famosa. Você já deve ter ouvido alguém pregando, já deve ter lido isso daí, que eu sei que vocês gostam de Bíblia. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos 4 verbos gregos que traduz por maldição. O principal deles que eu vou citar para vocês, que é o que Paulo cita em Gálatas. Paulo chama de anátema. Por exemplo, se alguém vos pregar um outro evangelho que não seja o que nós temos pregado, considerai anátema. Paulo diz que a palavra anátema significa maldito, amaldiçoado. Então, maldição, nós temos vários sentidos de maldição. Por exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês aqui, ó, quando nós tratamos da ideia da maldição na Bíblia. Provérbios 26, 2. Depois vocês podem ler em casa. Provérbios 26, 2, ela dá o exemplo aqui de como a maldição vem. Ó, diz assim, ó, como o pássaro que escapa como a andorinha em seu voo, assim não existe maldição sem causa. Isso aqui é a base. Tá? Olha só, não existe maldição sem causa. A Melissa falou que ela acredita em maldição. E ela está falando sobre quebra de maldição. Então, eu estou tratando aqui do que é a maldição para chegar na resposta que ela quer. Então, você observa que existe maldição, nós temos verbos bíblicos, tanto no hebraico quanto no grego, que traz a ideia de maldição. Então, ela existe.
Ah, existe. E aqui, Provérbio de Salomão dá uma base bacana. Diz que o seguinte, olha, que não existe maldição sem causa. Então, se existe maldição, existe uma causa para aquela maldição. Tem alguma coisa que está provocando aquilo. Aquilo ali está acontecendo porque alguma coisa está fora do lugar. Então, nós começamos por aqui. Agora, quando se fala da causa da maldição, vamos lá. Como é que eu acredito em maldição? Eu acredito em maldição, mas de que jeito? Como eu falei para vocês, do jeito bíblico. Quem é que está debaixo de maldição? São os crentes? Os filhos de Deus? Não. Não. É aqui que entra a questão da maldição hereditária. Entendeu? Então, por exemplo, vocês são servos de Deus. São filhos de Deus, são lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, vocês não estão debaixo de maldição. Vocês não estão. A maldição existe. Qual é a causa dela? A causa da maldição é a queda. O pecado. Então, todas as vezes que nós vamos para a Bíblia para analisar questões de maldição, sempre a maldição vai estar atrelada a pecado. Então, o problema de maldição é isso aqui, é pecado. A partir do momento que houve uma conversão, que houve ali uma mudança de vida, uma transformação, que o evangelho transformou alguém, a pessoa está debaixo da graça. Aí muda o cenário, muda o quadro. Então, quando ela pergunta, pastor, eu creio que existe a maldição hereditária, como faz quebra de maldição? Não existe amuleto e nem mágica para se quebrar a maldição. A maldição é quebrada a partir do momento que há uma transformação. Porque a causa da maldição é o pecado. Enquanto a pessoa vive no pecado, a pessoa está debaixo de maldição. A pessoa se libertou do pecado, a pessoa está livre de maldição. Então, a resposta que eu te dou, Melissa, é a seguinte. O que restaura o ser humano de qualquer nível de maldição que eu citar para vocês no Novo Testamento, eu vou citar outros versículos para vocês. Eu poderia citar qualquer nível de maldição aqui, mas não iria interferir em nada, tá? Tudo aqui que eu falar seria sempre voltado para esse princípio aqui. A causa da maldição é o pecado. Então, como se quebra a maldição? Aceitando Jesus como Salvador, vivendo na presença dele. Tá? Então, a resposta que eu teria de início para a pergunta da Melissa seria essa. Tá? Se vocês quiserem fazer uma outra pergunta, vou abrir um espaço para vocês falarem também, comentar o que eu falei, se quiser. Deu para você entender, Melissa? Legal? Deu, sim. Então, o princípio da maldição, Melissa, na Bíblia, e eu posso citar outros textos para você aqui, está sempre relacionado a pecado. É o pecado que causa isso. Então, uma pessoa que, vamos falar, fora da igreja, que aparentemente está sofrendo com a maldição hereditária, ela aceitar Jesus e estiver debaixo da graça de Deus, a maldição é quebrada? É quebrada na hora. Tá? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Como é que é o seu nome mesmo? Davi. Davi, olha só. A cruz de Cristo, a morte de Cristo, ela é suficiente. Você pegar, eu vou te dar até um conselho, Davi. Estuda a carta aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, ela trata da suficiência de Cristo. O tema central da carta aos Hebreus é a suficiência de Cristo. Cristo é maior do que a criação, Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que o sacerdócio do Antigo Testamento, Cristo é maior do que o pecado. Hebreus capítulo 8 até o capítulo 10 trata de que a morte do testador. Então, a carta aos Hebreus, ela demonstra Cristo como suficiente. Se Cristo é suficiente, nós não temos outra coisa a fazer para resolver problema de maldição. A morte de Cristo. Inclusive, eu vou te dar até um versículo, Davi, que está em Gálatas, capítulo 4, versículo, tá? Gálatas, capítulo 4, deixa eu ver se eu coloquei o versículo aqui. Eu vou te dar 2 versículos. O primeiro versículo eu vou te dar em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha só o que está escrito. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Você observa que aqui a condição é uma aqui, ó. O versículo dá uma condição. Se alguém está em Cristo. Então, está em Cristo. E lá em Gálatas, o texto também diz o seguinte, é Gálatas capítulo 4 e versículo 13, me parece, ou capítulo 3, versículo 13. Acho que é 4, 13. Está escrito que Jesus se fez maldição por nós. Quando ele morreu na cruz, ele se fez maldição por nós em nosso lugar. Isso significa o quê? Significa que toda maldição que a queda e o pecado acarretou sobre qualquer ser humano, Jesus, ao morrer na cruz, ao resgatar esse ser humano teve toda a libertação de qualquer tipo de maldição sobre os ombros dele. Então, a Cristo, vocês têm sempre que trabalhar com essa ideia. Cristo é suficiente. Nada além dele.
Então, antigamente, eu tenho uma dúvida. Antigamente, então, por exemplo, o povo pecou naquela época que Jesus estava na Terra. Aí assim que Jesus morreu, por eles todas as maldições naquela época foram quebradas? As maldições daqueles que creem em Cristo, sim. Os que creem em Cristo. Quem não crê em Cristo continua debaixo de maldição. Ah, sim. Tá? Quem não crê em Cristo. Vou te dar um exemplo aqui, um exemplo bem claro desse tema. Olha só. Lá em Romanos 5, a partir do versículo 12, Romanos 5, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo faz uma analogia. Eu esqueci seu nome, me desculpa, eu esqueci o nome. Laís, tá? Que eu esqueço muito o nome. O Laís é o seguinte, lá em Romanos 5, a partir do versículo 12, Paulo faz uma analogia, deve estar aí na epígrafe da sua Bíblia aí, ó. Prática da justiça pela renovação do entendimento. Isso, a partir do verso 12 está falando de Adão, de Cristo. Versículo 12. O que Paulo está fazendo de analogia aí? Paulo está falando da queda e da redenção. Ele compara Cristo como segundo Adão, ele chama Cristo de segundo Adão. Aí ele fala aquelas palavras famosas, aqueles versículos famosos que nós escutamos constantemente aí, ó. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro homem entrou a redenção, a salvação. Por um homem entrou a morte, por outro entrou a vida. Ele está fazendo um contraste, uma analogia. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que pela queda de Adão no Jardim do Éden, entrou o pecado, a maldição, a doença, a enfermidade, a morte. Mas a cruz de Cristo, ou seja, o sacrifício de Cristo, anulou essas coisas aí. Então o homem estava destinado à perdição eterna, ele agora encontra graça em Cristo. Então, quem está em Cristo, a condição é essa. Quem está em Cristo está liberto de maldição. Agora, quem não está em Cristo continua debaixo de maldição. Tá? Mas, pastor, tem alguma possibilidade de algum crente ter uma maldição hereditária? Só se ele viver no pecado, mesmo sendo crente. Mesmo na igreja, tudo. Mesmo na igreja. Então, um Porque crente falso, né? Porque Tipo assim. nós temos que entender o seguinte, Melissa. Estar na igreja nem sempre significa estar com Cristo. Tá? Tem muita gente que está na igreja, mas não está na presença de Cristo. O verdadeiro evangelho ele nos leva à presença de Cristo. Eles não nos leva apenas para dentro de uma igreja. Então, não adianta, por exemplo, eu frequentar uma igreja, ter até uma credencial, ser um pastor, ter uma Bíblia, eu ter uma aparência, mas eu viver no pecado. Aí eu tenho tudo isso, mas eu pratico um monte de coisa errada. Eu vou trair minha esposa, eu vou espancar minha filha, eu vou fazer um monte de coisa errada aí, mas na noite eu tô no culto. Você entendeu? Então, o que é isso? Para a igreja, eu sou um crente. Mas o nosso problema não é ser crente só para a igreja. O problema nosso é ser crente para o céu. Então, é o céu que determina isso aí. Então, é possível um cristão, igual você falou, é possível um crente estar debaixo de maldição? Se ele está vivendo no pecado, ele está debaixo de maldição. Ele está sofrendo essa questão aí. Porque a condição de não estar debaixo de maldição é estar em Cristo. E estar em Cristo é estar em obediência. Então, pode acontecer, sim, de uma pessoa estar dentro de uma igreja e essa pessoa está vivendo problemas gravíssimos espirituais. Pode acontecer na vida, sim, tá? Então, mudando totalmente, eu queria perguntar também que, por exemplo, um pai comete algo muito grave, que vai acabar agravando no futuro do filho. Isso é maldição hereditária? Porque a maldição hereditária é uma maldição que vai de geração em geração? Isso. Maldição significa estar debaixo de um castigo duro, de uma condição, de uma consequência dura de alguma coisa. Hereditário é aquilo que é herdado. É aquilo que é transferido. Alguém herda de alguma coisa, de alguém. É uma herança que a gente herda de alguém. Isso que você está falando aí sobre a atitude de um pai, se isso pode interferir no futuro de um filho. Pode. Pode. Isso não quer dizer que seja especificamente uma maldição hereditária. Mais uma consequência. Mas é uma consequência de umas atitudes impensadas e precipitadas. Mesmo ele estando mesmo o filho estando com Cristo, assim, né? Mesmo o igreja filho tudo. estando com Cristo, ele pode sofrer uma consequência bruta de uma falta de equilíbrio dos pais. Porque aí não é uma maldição hereditária. Aí
Foi uma Um atitude erro. precipitada, uma decisão mal tomada dos pais, alguma coisa nesse sentido, que possa lá na frente atingir o futuro do filho. Pode agregar alguma coisa, alguma consequência naquele filho e atrapalhar o futuro do filho. Às vezes o pai ou a mãe toma uma decisão errada, vai para um lugar errado, permite alguma coisa errada e aquela decisão ali vai ter consequência, porque toda decisão na vida ela tem consequência, boa ou ruim, mas vai ter uma consequência. Então aí já parte mais para um caminho de precipitação, decisões erradas, certo? Agora, se vocês me perguntar o seguinte, pode por exemplo, uma mãe ter um câncer e a filha ou o filho futuramente ter um câncer? Pode. Aí já parte para um caminho hereditário. Um caminho da genética da família, isso também é científico e pode acontecer. Inclusive quando alguém... Igual o diabetes também. Isso, diabetes, a glicose, né? Problema de glicose. Quando você vai numa consulta, alguém vai numa consulta médica e ele está com uma suspeita de câncer. As perguntas que o médico faz do histórico desse paciente é o seguinte: a primeira pergunta que o médico costuma fazer: você tem caso na família? Algum familiar. Já teve, né? Isso, já teve câncer na sua casa? Alguém teve? Eu, por exemplo, eu fui numa consulta, eu não tenho problema de câncer, graças a Deus, mas eu fui numa consulta médica para olhar um problema que eu tenho aí. E quando eu cheguei para olhar, a primeira pergunta que o médico me fez, ele falou assim: você tem caso de câncer na família? Eu falei: não. Ele falou: então menos mal. Por quê? Porque isso daí pode acontecer. Mas aí é uma coisa genética que está inserido na genética da família. Eu conheço uma família que o pai teve câncer, ele tem 4 filhos, o pai teve câncer e os 4 filhos teve câncer. Inclusive o pai é vivo, 2 é vivo e os 2 que morreram com câncer. E os 2 que estão vivos estão com câncer. A família inteira com câncer. Entendeu? Então é genético. Então, nesse fator pode acontecer. Pode acontecer o que ela falou, no sentido de uma decisão errada, pode ter esse problema genético também na família. Isso pode acontecer. Mas também é maldição hereditária espiritual também. Aí, no sentido espiritual, aí nós temos que pegar a Bíblia e analisar o que eu falei, aqueles verbozinhos que eu falei ali da maldição, e ver a condição espiritual que está ali. Aí entra esse versículo que eu citei aqui. Não existe maldição sem causa. Aí eu vou te dar um outro exemplo bíblico aqui, ó. Lá no livro de Deuteronômio 27 e 28, tem um assunto bacana sobre isso. Até nós tivemos a escola dominical há poucos dias agora falando sobre a bênção e a maldição do Monte Ebal e do Monte Gerizim. Eu acredito que vocês não devem ter participado dessa revista, porque acho que vocês participam da revista de jovem, né? Adolescentes. De adolescentes, não é? Então, o tema é diferente. A revista de adulto, vocês participam da CPAD, não é? A revista da igreja de vocês é CPAD, né? Pois é, então, a de adolescente é tema diferente. A nossa de adulto, ela teve esse tema agora, a maldição. Se vocês lerem Deuteronômio 27, 28, vocês vão observar ali que Deus pediu Moisés para usar 2 montes que eram próximos um do outro, tinha um monte assim, um outro monte do outro lado. O nome de um monte era Ebal, o outro era Gerizim. Aí Deus mandou que Moisés citasse de um monte para o povo de Israel. Se eles obedecessem à lei, eles seriam abençoados. Aí cita um monte de bênção. Você vai ser abençoado no campo, na amassadeira, no projeto, na família. E tinha um monte que eles atribuíram como um monte da maldição. Se vocês não obedecer, essas maldições aqui vai vir sobre vocês. Aí cita, vai ter maldição no campo, vai ter maldição na amassadeira. A amassadeira seria o alimento, vai ter a maldição no alimento, vai ter maldição na saúde, na casa, nos filhos. Então, havia uma condição, Deuteronômio 27, 28, uma condição. Qual condição? A obediência. É a condição para se livrar de qualquer maldição no campo espiritual. Tá? Então eu deixo aqui para vocês estudar em casa depois. Pode estudar Deuteronômios 27 e 28, que vocês vão encontrar justamente isso aqui que eu estou passando para vocês. Tá? No campo espiritual, ela existe quando há pecado e desobediência. Havendo pecado e desobediência, aí está debaixo de maldição. Entendeu? Quer fazer pergunta, bem Davi? vontade. Mais alguma? É. Pera.
Eu queria também apresentar para vocês um outro versículo. Tá? Esse versículo aqui que eu vou falar com vocês citaram Ezequiel. Tá? Ezequiel 18. Isso, Ezequiel 18. E eu citei para vocês aqui Romanos, citei para Gálatas. vocês Gálatas e citei para vocês Provérbios. Isso. Isso, e 2 Coríntios. Eu vou citar um versículo para vocês aqui que é o que é mais usado. Se vocês um dia tiverem de conversar com alguém sobre maldição hereditária, ou tiver de debater com alguém, ou fazer um outro podcast com outro alguém, talvez ele traga esse versículo para vocês. É Êxodo 20. Trouxe ele também. Trouxe? Trouxe. Eu te pedi pra explicar ele. Você quer perguntar? Pode perguntar. Você Não, quer... eu queria mesmo saber de Êxodo 20, do 4 ao 6. Isso, então você pode ler os versículos pra gente, por gentileza? Êxodo 20, 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Muito bem. Isso aqui é o versículo chave. É o versículo principal dos defensores da maldição hereditária atualmente. Certo? A Melissa perguntou assim no início aqui, como que se faz para quebrar a maldição hereditária? Existe igreja hoje que está ensinando um monte de coisa. Tá? Tá ensinando um monte de coisa. Ah, você vai para um monte orar. Por exemplo, eu vou dar um toque em vocês aqui. Talvez vocês ainda eram muito novinhos, ou talvez alguns nem eram nascidos ainda. Surgiu no Brasil, claro que isso veio de fora para cá, mas aqui no Brasil, surgiu um movimento aqui chamado G12. Vocês são adolescentes, muitos jovens, não sei se vocês ouviram falar disso. Algum de vocês ouviu falar do G12? Não? Ah. Então depois vocês procuram aí informação sobre o G12. O que o G12 fez? Quando o G12 chegou aqui no Brasil, e eu estou citando o G12 como exemplo, mas vai aparecer outros movimentos com outros nomes diferentes. Tá? O G12 foi trago para o Brasil, ele começou na Colômbia por um pastor chamado Castellanos. E eles trouxeram o G12 aqui para o Brasil. Inclusive em Carangola tinha uma igreja que abraçou o G12. E eles faziam uma reunião chamada Encontrão com Deus. E nesse encontrão com Deus, eles trabalhavam quebra de maldição. Como é que funcionava a quebra de maldição deles? Isso aqui que eu estou passando para você é uma coisa herética, tá? Não é bíblico, é a cabeça desse pessoal. Aí eles ensinavam o seguinte, eles ensinavam o processo chamado processo de regressão. O que é regressão? A pessoa chegava lá e falava assim, olha, eu tô com um problema de ansiedade. Eu sofro com ansiedade. Aí o pastor falava para aquela pessoa assim, então você tem que fazer uma regressão espiritual. O que é uma regressão espiritual? Nós vamos orando com você aqui e te aconselhando e conversando com você, você vai contando a sua história pra gente, até você voltar no ventre da sua mãe, do ventre da sua mãe, a sua mãe voltar no ventre da sua avó, você vai voltar lá nos seus antepassados, porque alguém lá de trás pecou. A sua árvore genealógica lá, ou a sua tataravó, o seu tataravô, alguém lá para trás cometeu um pecado, esse pecado acarretou naquele alguém uma ansiedade, e você está na maldição de ansiedade hoje, chegou em você. Aí eles começam a fazer um processo que eles dizem que é uma regressão. Aí a pessoa vai, é como se fosse uma lavagem cerebral na pessoa, eles vão conversando e vão puxando da pessoa tudo que a pessoa sabe da vida. Ah, que eu fiz isso, que eu já fiz aquilo. Quando eu tinha 5 anos aconteceu isso. E o que a pessoa conseguir lembrar, ela vai passar aquilo. Aí eles vão achar lá, segundo eles, olha, eu localizei aqui na 3ª genealogia sua aqui, o seu avô tal fez isso aqui. Aí surgiu isso aqui no Brasil. E muita gente, muitas igrejas abraçou isso aí. Muitas igrejas entrou para dentro desse negócio aí. E os versículos que eles gostavam de usar era esse daqui que ela leu. Aí que Deus visita. Né? O Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Só que um erro, é um erro terrível interpretar o texto de Êxodo 20, versículos 5, 4 e ao 6. Porque vamos interpretar o texto. Ó.
Como é que o texto do versículo 5 começa? Começa falando de quê? O que está escrito? 5? O comecinho dele, ó. Não Não te encurvarás diante delas. se curvará diante de quem? Da imagem. De imagem. Então, por que que Deus começa dizendo não te encurvarás diante de imagem? Porque idolatria é o quê? Pecado. Pecado. Então, o versículo começa tratando de um Pecado. dos principais pecados da Bíblia. A Bíblia tem uma lista de pecados. Um dos principais pecados da Bíblia é o quê? A idolatria. Você pegar do Gênesis ao Apocalipse, é idolatria pura. O Deus condenando idolatria para todo lado. Agora vem o seguinte, ó. Nem a servirá. Ou seja, não vai dar oferenda para ela, não vai servir, né, a imagem. Porque eu, o Senhor teu Deus, tá vendo, ó? Posse, eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Ou seja, ele não aceita a idolatria. Para Deus, idolatria é pecado. Aí ele diz assim, ó, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me... O que aí que tá no versículo aí? Aborrece. Que me Aborrece. aborrece. Na língua original, que me odeia. Me odeiam, tá aqui. Então, essa visita que Deus vai fazer aqui. Vamos lá. Quem é o sujeito? O sujeito que eu digo aqui é o sujeito gramatical, tá? Porque tem o sujeito aí da língua, numa língua chula, né? Sujeito fulano. Não, eu tô falando do sujeito gramatical, da gramática do português. Quem eu vou usar uma palavra melhor. Quem é o agente principal do texto aqui? Quem que vocês acham que é o agente principal do texto lido? Aqui é questão de jogo de português. Quem que vocês acham que é? Davi que é bom em português. Fala, Davi, você que é bom. Olha, eu vou dizer, quem que é o sujeito do texto aí? O agente principal. O agente principal seria quem? É Deus. Não é isso? Quem é que está determinando as coisas aqui? É Ele. Então, o agente principal aqui é Deus. Aí a pergunta que eu faço para vocês. Quem é que está dizendo que vai amaldiçoar no texto? É o diabo ou é Deus? É Deus que está dizendo que ele vai visitar, entendeu? E ele que vai visitar a geração. Agora, observa uma outra questão aqui, ó. Quem recebe a maldição? Do texto aqui. Quem é as Aborrece. pessoas que recebem? Não aborrece. Quem? Aborrece. Aborrece a Deus. E qual é a forma que essas pessoas aborrecem a Deus? Com qual tipo de pecado? Adorando imagens. Com idolatria. Então, esse texto aqui, o que que Deus está falando? Deus não está dizendo que existe uma maldição hereditária na vida de todo mundo. Deus está dizendo o seguinte, olha, que eu visito aqueles que me aborrecem com o peso da minha mão. Então, aqui dentro desse texto aqui, que é o texto principal que é usado, a maldição aqui, gente, é colocada sobre alguém que está praticando o quê? Pecado. Então, todas as vezes, esse texto aqui, tem gente que está, mas Deus visita lá os filhos, o pecado dos filhos. Não, Deus visita quem está na idolatria. Deus não visita, por exemplo, a sua família é crente, não é? Seus pais são cristãos. Entendeu? Então, Deus não vai pegar uma pessoa que está debaixo da graça dele e colocar, amputar o pecado do pai, lá a filha tem a mãe e o pai que não é crente, está bebendo, está fumando, está fazendo alguma coisa, mas a filha é crente. Sobre aquela filha não tem maldição. Ela foi quebrada, ela está debaixo da presença de Deus, está debaixo da graça de Deus. Então, cai por terra completamente essa questão. Então, o que vocês têm sempre que ter em mente quando se trata de maldição? A maldição está relacionada sempre com uma vida fora de Cristo. No pecado. Se estiver no pecado, seja quem for, como ela tocou no assunto, se um crente pode. Se estiver no pecado, sim. Agora, a partir do momento que está na obediência, que está na prática do evangelho, não existe maldição sobre esse crente. Ele está livre de maldição, porque está guardado pelo sangue de Cristo. Tá? Davi, então... Tem uma pergunta, Davi? Peraí, pastor. Eu posso dar uma sugestão para vocês. Pode. Nós falamos muito do Antigo Testamento. Sim. Não é isso? E o Novo? Vocês encontram algum texto no Novo? Que é o nosso tempo, o tempo da graça? O que vocês acham? E no Novo Testamento tem esse assunto de maldição. E eu citei aqui Coríntios e Gálatas, né? Citei 2, mas eu vou citar um texto para vocês aqui, para vocês dar uma pensada aí. João capítulo 9, aí se vocês quiserem abrir a Bíblia aí.
Versículo 1 até o 3. Até Jesus foi perguntado sobre maldição hereditária. João? Capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Fala alto. Fala o microfone, Davi, tu chega E passando perto. Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha só. Você leu, Davi? Eu vou deixar com você para você nos ajudar aí, ó. Aonde você encontra, Davi, nesse texto aí, maldição hereditária? Dá uma lida com calma para Que você versículo ver. você tá lendo? O 1, o 12 e o 3. Aí pode pedir ajuda às meninas, ó. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então tinha lá um camarada, a Bíblia não está mencionando aqui a idade dele, mas um camarada já, né, um homem já formado e cego. Nasceu assim. Nunca tinha visto. Aí, ó, perguntaram-lhe, os discípulos dele perguntou, Rabi, aqui é mestre, ó. Perguntou-lhes os seus discípulos, mestre. Aí, ó, quem pecou para que este homem, quem pecou, seus pais, para que seus pais ou alguém pecou ele mesmo, para que ele nascesse cego? Tem maldição hereditária aqui? Acho que não. Tem. Tem? Eu acho que as pessoas Eles estão consideram perguntando. que é maldição hereditária porque a pessoa nasceu com aquilo. Isso. É. Porque às vezes a pessoa vai lá e no meio da vida acontece alguma coisa com ela, aí as pessoas já tiram essa hipótese de Essa ser hipótese de maldição maldição hereditária. Maldição hereditária. Muito A bem. pessoa nasce com aquilo, a pessoa considera já maldição hereditária. Tipo as doenças que a gente falou. Câncer, diabetes. Diabetes, né? Às vezes vem da família, porque a família pecou, aí é uma maldição hereditária. Isso. E a pergunta dos discípulos aí foi qual? Olha no E 2. se alguns familiares dele pecou. Nascer cego. Para que ele nascesse. Pra ele nascer cego. Então, na mente dos discípulos de Jesus ali, o que eles estavam pensando? Esse camarada é cego porque teve alguém na família dele lá Que era pecou, cego. né? Pecou. Alguém pecou lá e esse camarada nasceu cego, a consequência do pecado da família. Aí qual foi a resposta que Jesus deu? Ele pecou, pais. Mas foi assim para que os manifestem nele as obras de Deus. Olha só. Nem ele e nem os pais, tá vendo? Então a gente pode atribuir isso à maldição hereditária? Não. Jesus cortou. Entendeu? Jesus cortou a opinião dos discípulos. Jesus disse assim, não, ninguém pecou. Isso aí aconteceu com ele para se cumprir nele a manifestação da minha glória, do meu poder, das obras do meu pai. Então vocês observam que essa questão essa discussão de maldição hereditária, ela é antiga. Isso aí não é só com a gente, não. Só que alguns agora no nosso tempo, eles começaram a aglomerar isso aí à Bíblia e colocou um monte de coisa diferente no meio. Mas, biblicamente falando, vocês observam que Jesus chegou e deu um corte nos discípulos. Jesus falou assim, não, ninguém pecou. Esse camarada aí é cego porque vai se cumprir nele o meu poder, um milagre que eu vou realizar na vida dele. Jesus estava dizendo aqui, ninguém pecou. E outra coisa, não é todo mundo, né? Não é todo mundo que está doente que aquilo ali é maldição. Entendeu? Por quê? Porque nós temos também o outro lado da moeda. O ser humano vive as consequências da queda, mesmo salvo. Nós aceitamos Jesus, estamos salvos, estamos libertos de maldição. Mas nós estamos no mundo. Lá em Eclesiastes capítulo 9 tem um versículo que diz assim, ó, o sol nasce sobre justo e injusto. A chuva cai na cabeça do santo e do impuro. Ou seja, as leis da vida é para todo mundo. O menino lá que é crente toma um tombo, quebra o braço. O ímpio toma um tombo, quebra o braço. O crente sofre um acidente de carro, o ímpio sofre um acidente de carro. Então, as leis da vida também existem. Então, não quer dizer que tudo que acontece na vida de uma pessoa hoje é maldição, não. Entendeu? Então, a gente também está sujeito às leis da vida. Mesmo a gente sendo cristãos, a gente pode ficar doente, a gente pode ter uma enfermidade, a gente sente cansaço, sente muita coisa. São leis naturais da nossa vida aqui. E tem os que vivem debaixo de desobediência que acarreta para si maldição mesmo dentro de casa por causa do pecado e da desobediência. Então,
A maldição eu defino na Bíblia da seguinte forma: ela está relacionada a viver no pecado. Tá? Existe a maldição? Existe, mas está relacionada a viver no pecado. Quem vive no pecado atrai para si maldição. Vai sofrer consequência do pecado. O pecado ele tem consequências e consequências gravíssimas. Inclusive, uma das consequências do pecado é o quê? A morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então existe consequências de quem vive na vida errada. Quem vive com Jesus, a Bíblia diz o seguinte: tudo coopera para o bem daquele que faz o quê? Que ama a Deus. Tá? Pastor, posso? A maldição hereditária às vezes é mal compreendida porque pessoas. Algumas pessoas dizem que existe, algumas não. Não, as pessoas têm um significado errado da palavra de Deus, Interpretam errado. interpretam Isso. errado e às vezes consideram que a maldição hereditária existe por causa das coisas que aconteceram, tipo cego de nascença. Perfeito. É justamente o que eu toquei com vocês aqui no início, no ponto que eu toquei com vocês aqui. Para vocês interpretar tema complexo, vocês nunca façam isso, jovens. Nunca parta da experiência para a Bíblia. Parta da Bíblia para a experiência. A palavra final é da Bíblia. O camarada pode chegar e rechear o negócio. Falar, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui. Mas vocês têm que ir lá na Bíblia e ver lá. Tá aqui. Se tiver aqui, ok. Aqui é que manda. A palavra de Deus é que determina o resultado final. Pode ser a experiência mais maravilhosa do mundo. O que Paulo falou sobre isso aqui em Gálatas? Paulo disse assim, olha, pode descer um anjo do céu e pregar um evangelho para vocês diferente do que nós já pregamos. Pode ser anjo do céu, vocês consideram ele amaldiçoado, vocês consideram ele anátema. Então, a gente nunca pode colocar a nossa experiência de vida acima do que as Escrituras mandam. Por quê? Porque as Escrituras ela é a verdade absoluta e não relativa. O que está nas Escrituras é a verdade, ponto. Independente de qualquer experiência. Aí o Davi citou aqui, às vezes as pessoas compreendem mal isso daí, justamente. As pessoas pegam experiências, as pessoas pegam versículos distorcidos e começam a lançar isso daí, cria aí essa confusão que a Melissa falou, que uns acreditam que existe e outros não. É por causa disso que existe essa dúvida, existe toda essa problemática. Então, como é que a gente se resolve um tema complexo desse? É a Bíblia a palavra final. É a Bíblia que responde. Então, como que eu respondo para vocês? Do início que eu falei, maldição existe? Existe porque a Bíblia diz que existe. A Bíblia diz que a queda causou maldição. Por exemplo, só para vocês terem uma noção, até a terra foi amaldiçoada com pecado. Você lê lá em Gênesis, até a terra. A Bíblia diz que Deus falou para terra, Deus deu um castigo para a mulher, você vai gerar filhos com dor, deu um castigo para o homem, você vai trabalhar com o suor do seu rosto, agora você vai ter que suportar o peso, e virou para a terra e falou assim, você, terra, vai produzir espinhos, você vai produzir agora debaixo de maldição. Então a maldição existe? Existe. Fruto de quê, pastor? Fruto de desobediência, de quebra de aliança, fruto de pecado. Então, dizer que a maldição não existe, nós estamos indo contra a Bíblia. Ela existe. Agora, como que a maldição trabalha? Em pessoas que não estão debaixo da presença de Deus. Então, isso aqui que é os dois fatores fundamentais, tá? É dentro dessa posição que vocês têm que manter isso aqui. Resolver problemas assim. Tá? Sim. Sim, isso tá registrado lá no livro de Samuel, quando Davi cometeu um adultério com Betseba e colocou o marido dela na frente da batalha para morrer. Então, Deus acrescentou nas costas de Davi 2 pecados. Um pecado de assassinato e o pecado de adultério, um homicídio e um adultério. Então, são 2 pecados gravíssimos. Esse texto ele não pode entrar como maldição hereditária, esse texto entra mais no que ela falou, numa consequência de um erro de um pai. Consequência. Um membro que você observa que ele se arrependeu, ele alcançou a misericórdia? Alcançou, né? Salmo 51 é justamente o arrependimento dele, desse pecado, onde ele ora e fala ao Senhor, não afasta de mim o teu espírito, torna-me da alegria da salvação. O Salmo 51 é justamente o arrependimento dele. Aí Deus perdoou da vida esse pecado, ele foi perdoado. Mas a consequência do pecado permaneceu, porque o pecado ele causa isso.
pecado ele tem consequência. Então, ela que tocou num assunto muito importante. Tem coisa que os pais fazem que vai surtir efeito lá no futuro do filho. Esse caso de Davi mesmo é um. Que o erro dele lá atingiu a família dele cá na frente. E quando a gente pega, mas isso se cumpriu, pastor? Se cumpriu. O único filho de Davi que não morreu assassinado foi Salomão. Absalão foi assassinado, Aminon foi assassinado. Até nós falamos sobre isso hoje de manhã, né? Lá na palestra. Os filhos de Davi, todos eles praticamente morreram assassinados. Absalão morreu pela espada de Joabe, Aminon morreu pela espada de Absalão, Adonias morreu pela espada de Salomão, e a filha de Davi sofreu um estupro. Então você vê que houve um problema gravíssimo na família de Davi. Mas é uma maldição, pastor? Não. Aquilo ali é consequência de um pecado de Davi. O pecado ele vai gerar consequência. Então, quando um pai e uma mãe, com uma decisão precipitada, comete um erro, um equívoco, isso vai surtir efeito na família toda. E o filho pode sofrer com isso futuramente. É muito claro isso na Bíblia. Nós temos outras passagens bíblicas também que mostram isso, apresenta isso aí também pra gente. Como, por exemplo, Ló. Ló teve teve uma relação com a filha dele. Desse incesto de Ló aí, tá lá no livro de Gênesis, a relação que Ló teve com a filha dele gerou filhos. Nasceram filhos. Um desses filhos é Amon. Entendeu? Então é um inimigo de Israel. Os amonitas. Se tornou futuramente um povo inimigo de Israel. E Ló é sobrinho de Abraão. Então é tudo relacionado ali. Quer dizer, uma ação mal pensada lá atrás gerou uma consequência dura cá na frente. Então tudo isso pode acontecer. Aí, nesse caso, a gente leva mais para o princípio de consequência. Princípio de consequência. Sim, não seria uma maldição, seria uma consequência. Ali Deus trabalha com a consequência em cima daquilo que Davi fez. Aí a gente tem que separar aquele texto que Paulo fala lá em Gálatas. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Entendeu? Então, a semeadura, ela não é uma maldição hereditária. Ela é uma consequência do feito. Entendeu? A pessoa faz e a pessoa acaba, o que ela fez vai gerar uma consequência. Aí já é uma questão de consequência mesmo das atitudes erradas. Né? Maldição hereditária? Olha, nós temos o exemplo aqui das vezes que, por exemplo, vou te dar um exemplo bacana. Balaque pediu para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Entendeu? Eu acho que você já deve ter lido essa passagem ou ouvido alguém falar. Quando o Balaque mandou, ele ofereceu um prêmio para Balaão e pediu, amaldiçoa esse povo aí, que esse povo vai derrotar todo mundo. Balaão subiu no cume dos montes e quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Israel, o que saiu da boca de Balaão? Não lembra, não? Lembra, os meninos? Vocês lembram o que saiu da boca de Balaão? Lembra, Davi? Tá lá em Números isso, no livro de Números. Quando ele lançava a maldição, da boca dele saía a bênção. A maldição virava bênção. Na palavra dele, ele lançava a maldição. Aí quando ele ia falar para cair a maldição, aí Deus transformava a palavra dele em bênção. Aí ele foi lançar uma maldição, ele falou assim, que os jardins de Jacó sejam prósperos, que as tendas de Jacó sejam crescentes. Aí Balaque ficou nervoso. Balaque falou assim, mas eu tô te mandando, tô te pagando para amaldiçoar, você tá abençoando, rapaz? Aí Balaão virou e falou assim, eu não consigo amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Aí já entra a questão de maldição, tá vendo? Olha só o que Balaão respondeu. Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Entra até na questão que a Melissa falou e ela que falou. Entendeu? Então, por que Israel não podia ser amaldiçoado ali naquele momento? Porque Israel estava debaixo da obediência. Aí qual foi a posição que Balaão... Qual foi a ideia que Balaão deu para Balaque para conseguir amaldiçoar Israel? Qual foi a trama que foi feita ali, que inclusive é citado lá na carta de Pedro, na carta de Judas, e é citado para uma das igrejas da Ásia Menor, que é citado lá, vocês amaram o prêmio de Balaão e tal. É citado cá no Novo Testamento esse versículo 2 vezes. O que Balaão fez? Balaão virou e falou assim, olha, falar que amaldiçoar não tem como, porque eles estão abençoados. Então aí por aqui já entra, né, Melissa, até aquela questão que você falou aí. A maldição existe? Existe, tá vendo? Nós estamos tratando de maldição na Bíblia. Um camarada tentou amaldiçoar o povo de Israel e Deus interviu nisso. Então a maldição existe. Aí Balaão falou com Balaque assim, olha, faz o seguinte, Balaque,
Para amaldiçoar, eles têm que pecar. Se eles não pecar, não conseguem. Como para fazer que esse povo vai pecar? Aí foram nos Moabitas, que é dos filhos lá de Ló que eu estou citando aqui, Moab, que era um dos filhos de Ló, pega as mulheres mais bonitas e sensuais que tem lá, coloca essas mulheres vestidas de roupa bem sensual e manda essas mulheres entrar no meio do arraial de Israel e pecar com os homens de Israel. Quando eles pecar, a maldição cai. Aí eles armaram uma estratégia, pegaram mulheres bonitas, sensuais dos Moabitas, levaram as mulheres para o meio do povo de Israel. Os homens de Israel começaram a ter relação com aquelas mulheres, entraram para dentro das tendas para ter relação, misturou com aquelas mulheres, aí a mão de Deus saiu. Aí morreu lá, eu não me lembro assim, no texto lá, vocês podem ler lá em Números, vocês encontram depois em Números a história de Balaão e lê isso aqui. Morreu no texto lá, me parece, se não me falha a memória, eu posso errar nos números, uns 70 mil pessoas mais ou menos, no arraial de Israel. Aí Moisés teve que orar a Deus, pedir misericórdia a Deus, sacrificar animal, para que Deus viesse novamente a estender a mão sobre Israel. Então, observa que alguém tentou amaldiçoar. Enquanto Israel estava na obediência, ninguém conseguiu amaldiçoar. Quando Israel pecou, a maldição caiu sobre Israel. Então, biblicamente falando, é possível que aconteça assim. Dessa forma que eu estou passando. Agora, igual eu estou falando, igual eu falei para vocês aqui, a maldição está relacionada com o pecado. Você observa que teve que armar uma estratégia para Israel pecar, para a maldição pegar. Então, pecou, tá no pecado, tá sujeito a sofrer consequência grave disso aí, porque o pecado vai gerar consequência mesmo, seja em qualquer pessoa. Pode ser até um pastor. É um pastor, tem uma credencial, é um pregador, mas se pecou, conserta. Conserta para viver debaixo da bênção, porque a maldição existe. Inclusive, a Bíblia fala um monte de versículo de maldição, e quando ela vai falar da bênção de Deus, quem tem que estar debaixo da bênção, o que a Bíblia fala da bênção? Que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta o quê? Dores. Entendeu? Então, existe a maldição, só que ela tem que ser contextualizada na Bíblia. É caro. Vão sofrer consequência daquele erro se eles praticarem o mesmo. Se eles entrarem pelo mesmo caminho dos pais. Agora, se eles viverem uma vida consagrada a Deus, não. Tá? Não. De Davi foi consequência mesmo. Os filhos sofrem. Eles vão sofrer as consequências porque perderam os pais. Os pais morreram. Porque Moisés mandou matar todo mundo. Deus falou, manda matar esses camaradas tudo que pecou aí. Os pais morreram no deserto. Então eles sofreram a consequência da perca dos pais, os filhos, né? Desses camaradas que pecaram, eles sofreram a consequência que perderam os pais por causa do pecado. Mas os filhos em si que sobreviveram àquela situação, não. Sobre eles, não. Não, sobre eles não caiu maldição. Tratou com ele daquela maneira e uma consequência em cima daquilo, específico daquilo ali. Isso aí. Entendeu? Deus deu uma consequência, uma lei de semeadura em cima das costas de Davi pelo erro dele. Até porque o que Davi fez foi muito absurdo, né? Davi ficar com a mulher de um cara e ainda mandar matar o cara. E Davi sendo um rei, né? Foi uma coisa muito, muito severa que Davi fez. Deus não tolerou aquilo de jeito nenhum. Segundo aquilo que faz. Que do jeito que ele quer, e Deus trabalha a consequência em cima de cada pecado. Pecados são diferentes. Sim, não impor também. Justamente. Isso. É o que foi lido aqui no primeiro versículo que as meninas leu aqui, Ezequiel 18. Ezequiel 18, 1 e 2. A alma que pecar, essa sofrerá o dano. Entendeu? Agora, aqui a gente tem que entender o seguinte, todo pecado vai acarretar um problema. Ele vai trazer uma consequência grave. Ah, e costuma o pecado trazer uma consequência até de morte. E morte física na família. Costuma até gente morrer por causa disso. Tá? Porque o pecado, ele gera isso aí. Morte espiritual, física, vai ter consequências sérias. Sim, para aquele que pecou. Não. Consequência sobre o... Isso. Não, a consequência para aquele que errou. Aquele que errou sofre a consequência. A não ser que se arrependa a tempo, conserte aquilo e volte atrás. Aí, ok, a graça de Deus... né? Deus é longânimo, é misericordioso, aí vai haver o perdão. Isso, corrigir ele. Caiu em si, foi orar a Deus lá, e se Davi não se quebranta,
Davi ia sofrer uma consequência pesada nele mesmo. Ele poderia até morrer e perder o trono. É justamente que muitas pessoas falam, irmão, como é que seu nome é? Rogério. Muitas coisas que muitas pessoas falam, irmão Rogério. Qual a diferença de Saul para Davi? Se você pegar Saul, 40 anos de governo. Se você pegar Davi, 40 anos de governo. Davi foi segundo o coração de Deus e Saul não agradou a Deus. Mas Saul não pecou igual Davi. Saul pecou pecados menores do que Davi. Mas por que Davi chegou no ponto que chegou? Porque Davi se arrependia. E Saul não conseguia se arrepender igual Davi. Isso aí, perfeito. Entendeu? Então o segredo do negócio é, se tem pecado, confessa, conserta. Arrepende daquilo e larga. E pecado também é o seguinte, não é ficar... Porque tem uns irmãos na igreja hoje que eles estão entendendo pecado tudo errado. Tem uns irmãos que eles acham assim, ele peca hoje, vai lá e ora a pedir perdão a Deus. Amanhã ele volta a fazer aquilo de novo, depois da manhã. Não, a Bíblia diz o seguinte, aquele que confessa e deixa. Entendeu? Confessa e deixa. Alcança a misericórdia. É confessar e deixar. Se confessar num dia, mas continuar no pecado, não adianta. Aí a maldição vem do mesmo jeito. Aí cai debaixo de regras de maldição totalmente. Tá? Pastor, eu trouxe mais 2 versículos aqui sobre Salmo 109, do 14 ao 18, se eu não me engano. Lê? Lê. Seja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu o homem aflito ao necessário, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Salmo o quê? Salmo 109. Certo. Então vamos observar aqui o Salmo 109. Ó. Versículo 14. Diz assim, ó, eu vou ler aqui na minha versão aqui. Esteja na lembrança do Senhor a iniquidade de seus pais, e que o pecado de sua mãe não se apague. Seja removido da terra a lembrança deles e permaneça sempre diante do Senhor. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente tem que contextualizar os 2 versículos. A gente tem que voltar um pouquinho atrás e ver de que o Salmo está falando, de quem o Salmo está tratando, tá? A gente tem que buscar o contexto aqui certinho para ver a situação que tem. Mas aqui não cabe uma maldição hereditária. Aqui parece que Deus está tratando diretamente com alguém que fez alguma coisa errada. Tá bom? Eu não estou contextualizado com o Salmo aqui, mas aí vocês têm que buscar o contexto dele, certinho. Na epígrafezinha, no títulozinho em cima do Salmo, a sua Bíblia tem esse título? O que está dizendo o título aí? Oração por proteção contra os inimigos. Então, oração por proteção contra os inimigos. Tá? Porque existe na Bíblia alguns salmos que são chamados salmos precatórios. Salmos de oração para Deus destruir inimigo. Então esse salmo aí parece ser um salmo precatório. Tá? Um salmo onde a pessoa pede para Deus destruir inimigos. Então o que está tratando nesse salmo aqui é justamente uma oração feita por alguém para que Deus trabalhe contra aqueles que perseguem ele. Tá? Aí a gente observa aqui que a linguagem do salmista aqui é uma linguagem muito vingativa, uma linguagem dura. Por exemplo, ó, o versículo 12, ó. Não haja ninguém que tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça de seus órfãos. Desapareça a sua descendência, tá vendo? Então você observa que esse salmo aqui não é uma doutrina, é uma oração precatória, é uma oração que alguém está orando a Deus aqui, eu não sei de quem é o salmo, mas alguém está orando a Deus aqui, pedindo a Deus para destruir inimigos. Aí não se trata diretamente de uma maldição hereditária. Aí ele cita essas palavras aí, ele cita aqui que não haja misericórdia, que não haja perdão, que o pecado da mãe seja sempre lembrado. Então é uma oração precatória, tá? Aí não cabe uma maldição hereditária, é mais um tipo de oração mesmo. Eu tenho outra aqui, é 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Por esse versículo aí você observa, todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ou seja, no sentido que João está tratando aí, que toda pessoa que está na presença de Deus, se caso pecar, a pessoa reconhece o pecado e volta atrás. Ou seja, busca o caminho do perdão. E o maligno não lhe toca. Tá vendo? Então, o que isso significa? Significa que quem está debaixo da graça de Cristo está guardado. O inimigo só vai tocar num crente se houver uma permissão de Deus. Por exemplo, ele só tocou em Jó
porque Deus permitiu. Você vê que o inimigo, antes de tocar em Jó, ele conversou com Deus. Deus falou assim, ó, você vai tocar nos bens dele, vai tocar na saúde dele, mas você vai tocar na saúde, mas você não tira a vida dele. Então o inimigo teve um limite para o inimigo. Você só vai até onde eu estou te ordenando. Isso é muito sério. Por quê? Deixa eu contar para vocês uma coisa rapidinho aqui, 2 minutinhos. Uma experiênciazinha interessante. Olha só. Eu conheço um pastor que a família dele tinha uma irmã dele, uma irmã biológica dele, e ela não era crente. Quando ela não era crente, ela vivia na prostituição. Ele, pastor, e a irmã vivia na prostituição. A irmã dele aceitou Jesus, veio para a igreja, aceitou Jesus, mudou de vida, transformação, evangelho e tal. Ela teve uma filha. A filha dela foi criada na igreja. Foi ensinada, nunca saiu, nunca se desviou, aceitou Jesus desde pequenininha na igreja, cantando no grupo de jovens e tal, e aquela coisa toda. A mãe se desviou do evangelho, de novo. A filha permaneceu. Aí um dia, esse pastor foi chamado lá para orar porque a mãe estava caída dentro de casa lá, possessa de demônio, a mãe. Aí a menina, da idade de vocês, assim, mais ou menos, não sabia lidar com aquilo, ligou pro tio, falou, tio, vem cá, porque a mãe tá estranha aqui. Quando ele chegou lá para orar, ela estava endemoniada. Aí ele pôs a mão na cabeça, ele começou a orar. O espírito maligno que estava na vida da mãe dela falou assim, olha, eu tô fazendo com você o mesmo que eu fazia antes de você ir para a igreja. O espírito maligno falando. Mas eu queria fazer com a sua filha o mesmo que eu faço com você. Só que eu não posso tocar na sua filha. Por que o inimigo disse isso? Porque a filha estava na presença de Deus. Ela não tinha saído. Eu disse, eu não posso tocar na sua filha. Mas o meu desejo é fazer com a sua filha tudo que eu faço com você. Aí daquele dia para cá ela voltou para Jesus e não saiu mais. Você vê que havia ali dentro daquela casa um espírito maligno agindo no pecado de alguém. Então, é o pecado que abre isso. Abre essa brecha. O pecado que dá essa liberdade. Aí o que a entidade queria? A entidade queria a filha. Mas como a filha estava na igreja, tomando ceia, participando do grupo de jovens, cantando, servindo a Deus, ela não estava na vida de pecado, o inimigo estava de olho nela, mas não conseguia tocar nela. É o versículo que você leu. O maligno não te toca. Tá vendo? Porque você está debaixo da graça de Deus. Então, enquanto estiver na presença de Deus, está guardado. Tá? Não tem maldição que te toca. Agora, saiu da presença de Deus, aí a coisa começa a complicar. A coisa começa a sair fora do parâmetro, né? É difícil. Faz uma conclusão aí, pastor. Na palavra. Vamos fechar assim. Aí. Primeiro vou agradecer vocês aí do convite, do carinho, né? Que vocês estão tendo aí com a gente. Tá? Voltar mais uma vez a falar do congresso de vocês está sendo uma bênção, tá? Vocês estão... Parabéns pela organização do evento. Igreja cheia, o trabalho gostoso de participar. Ontem à noite, hoje pela manhã. A nossa irmã que está aqui cantando é a... Carol, tá? Uma bênção de Deus também, instrumento de Deus. Vocês fizeram uma apresentação top ontem no congresso, tá? Ficou muito legal. Fizeram uma apresentação de manhã também lá, né? Dos filhos lá com os balões, né? Muito legal aquilo, bacana demais. Então, eu quero parabenizar o pastor, parabenizar vocês aí da organização, também desse trabalho aqui do podcast. E eu espero que quem assistir esse podcast aí seja edificado, seja abençoado, tenha um aprendizado muito bom, tá bom? E eu termino dizendo o seguinte... Tema complexo, tema difícil, porém precisa ser falado. Não é só a maldição hereditária, tem um monte de outros temas difíceis na Bíblia que precisam ser falados, ser abordados. E o que me deixa feliz aqui nessa tarde é de eu ver adolescentes, posso dizer assim, né? Vocês são tudo novinhos ainda, eu ver adolescentes da igreja fazendo um trabalho desse. Eu acho isso, né? Isso aí, eu parabenizo vocês mesmo, tá? Pelo que vocês estão fazendo aí. A gente vê o interesse de vocês, adolescentes, o interesse de vocês pela palavra. É muito legal isso, tá? Vocês estão de parabéns e vou estar orando muito pela vida de vocês, que vocês prossigam com essa garra, com essa força, com esse desejo, fazendo cada vez mais trabalhos dessa forma aí, tá? E eu vou concluir dizendo o seguinte, não saiam da presença de Deus.
Aconteça o que acontecer, permaneça na presença de Deus. Maldição existe para quem está fora da presença de Deus, tá? A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá bom? Deus abençoe muito vocês, tá? Amém. Finalizar, Rogério? Então foi isso, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus. Isso.